Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No sentido espiritual. Então a gente vê muitos pregadores querendo ser senhor, querendo ser rei. A gente tem que saber dividir as coisas, principalmente as coisas de Deus. Tem gente que diz assim: não, mas o pastor tem que ter, o pastor tem que possuir, o pastor ele precisa. É verdade, nós precisamos, mas isto tem que ser tudo naturalmente. Muitos dizem assim: não, mas Abraão não teve, Salomão teve, Davi teve bens, teve riqueza. Sim, mas esses homens que eu citei agora, Davi, Salomão, era rei. É como se fosse o presidente da república hoje. Era como se fosse um presidente, mas convertido ao Senhor. Agora, por que muitos não mencionam o profeta Jeremias, o profeta Isaías e o profeta Samuel, Neemias, Esdras, que era profeta? O profeta não pode se colocar no lugar de rei, e nem o rei no lugar de profeta. Cada um tem seu chamado, cada um tem a sua função. Então, os profetas, eles sobreviviam quando os reis, o povo era convertido, que abria mão para ajudar. Por exemplo, o profeta Samuel, enquanto Saul era rei, ele sofreu, ele era necessitado no sentido financeiro. Quando Davi entrou como rei, aí a situação de Samuel foi totalmente diferente, porque o homem de Deus estava reinando, o homem que temia Deus, o homem que tinha prazer de investir no reino de Deus,
como Davi e como Salomão. Então nós profetas, nós pregadores, missionários, dependemos de você. Abaixo de Deus dependemos da sua ajuda, da sua oferta, do seu dízimo, para que possamos sobreviver, para que possamos investir na obra do Senhor. Então, nessa palavra de João, aqui em João 10, Jesus disse assim: Jesus, o bom pastor. Jesus, ele era um pastor, mas ele deixou cada um de nós para ser um pastor. Ou seja, nós pregadores, nós temos que ser um pastor, um bom pastor, que não tosta as ovelhas, mas que cuida da lã das ovelhas, que cuida do alimento, das feridas das ovelhas. Esta é a nossa função, é cuidar das ovelhas. Quando as ovelhas são cuidadas, elas se alimentam. Quando as ovelhas são curadas, quando o pastor dá remédio para as ovelhas, dá alimento adequado, as ovelhas naturalmente elas vão engordar, elas vão sarar das enfermidades, elas vão dar uma lã mais valorosa. Então o que acontece? Nós temos que investir nas ovelhas, porque quando nós investimos nas ovelhas, dá uma palavra uma palavra sem falsidade, as ovelhas começam a produzir. Por exemplo, o pastor vivia da lã das ovelhas, o pastor vivia do leite das ovelhas. Se a ovelha dá leite, o pastor é digno de comer do leite das ovelhas, está escrito na palavra de Deus. Mas isso com transparência, isso para investir na obra de Deus, não para comprar iate, comprar fazenda, canal de televisão, para fazer novela, carro importado. Não é nada disso. É para investir nos necessitados, é para investir na obra de Deus. Não adianta a igreja ter tudo, mas ter um membro ali passando fome, faltando tudo, até ameaçado de ser despejado de dentro de casa pelo fato do aluguel atrasado, falta de água, de luz. Nós, pregador, nós temos que pegar dos dízimos e das ofertas e procurar saber quem está precisando. Lógico que nós não vamos sair distribuindo da oferta do dízimo para todo mundo, mas ver quem precisa. Porque o bom pastor, é assim que o bom pastor age. Jesus diz aqui no versículo 10, no versículo 7 do capítulo 10. Jesus, pois, lhe afirmou: entrar por essa porta. O que representa a porta? Entrada e saída. Se você precisa de uma entrada, Jesus é essa entrada. Se você precisa de uma saída, Jesus é essa saída. Jesus ele é a porta tanto para você entrar, como Jesus é a porta para você sair. Entrar numa vida melhor, numa vida de paz, de sossego com si mesmo. Sair da vida de amargura, de sofrimento. Você não pode ficar preocupado, irmão, com o ensinamento de pregadores que não está na palavra. Tem gente que fica envolvida a tanto milagre. Deixa eu falar para você. Jesus disse que muitos vão chegar nele quando ele voltar, na sua volta, e vai dizer assim: Senhor, na tua presença nós comemos, bebemos, falamos em línguas, expulsamos demônios, curamos enfermos.
Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Isto Jesus está dizendo com aqueles que operavam milagres em seu nome. O milagre não quer dizer que eu sou de Deus. Não, Jesus mesmo disse isso. Jesus mesmo disse isso, que muitos, quando ele voltar, vai dizer: Senhor, na tua presença nós comemos, nós bebemos, curamos enfermos, expulsamos demônios, libertamos, fizemos milagres. Jesus vai responder: porém eu não vos conheço. Por quê? Porque em nome de Jesus, irmãos, o diabo é obrigado a obedecer. Às vezes o pastor às vezes está até mal, não está bem, mas ele usa o nome de Jesus. Jesus opera. Por quê? Porque o nome é o nome de Jesus que tem poder. Então Jesus disse assim, versículo 10: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que ele tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa aqui eu quero falar para você, pastor, que está numa igrejinha pequena e reclama: minha igrejinha é pequena, porque me colocaram aqui não é lugar para mim, eu cresço, Deus faz milagre através de mim. Irmão, olha o que a Bíblia diz aqui, em versículo 10, no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor, a sua função é dar a vida pelas ovelhas. Às vezes você pode comer uma comida boa, você pode comer a melhor comida, mas você não come porque você sacrifica pelo povo. Você pensa assim: não, peraí, o meu povo está passando isso, eu vou passar junto com eles. Embora eu possa comer do bom e do melhor, de repente você pode tudo, pastor. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Espera aí, minha casa tem tudo, tem fartura, mas o meu povo está precisando de um milagre, o meu povo está precisando de libertação, de salvação. Então eu vou dar a vida por ela, eu vou me sacrificar. Tudo que eu tenho aqui na minha casa de bom eu não vou comer agora, eu vou renunciar, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar a minha vida por esse povo, porque quando esse povo tiver, eu com certeza eu também vou ter, com certeza eu vou ter prazer de sentar na minha mesa e comer a comida que Deus me deu. Quando esse povo tiver um carro para andar, eu tenho o prazer de entrar no meu carro e andar, porque o meu povo também tem. Eu sei que então o lobo vai e arrebata e dispersa. Ou seja, Jesus disse que o mercenário, o falso pastor, o mercenário, vê o lobo vir para matar as ovelhas e ele foge. Ele abandona as ovelhas, porém o lobo arrebata, ou seja, mata. Nós não podemos fugir da nossa luta. Nós não podemos fugir, pastor. Se as suas ovelhas estão sendo ameaçadas pelo lobo, quem é o lobo? É as lutas. É o diabo que coloca as lutas, que às vezes tenta tragar a sua ovelhinha. E às vezes a sua ovelha não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer. Você foge. Você não é um pastor verdadeiro, porque Jesus disse aqui no versículo 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas. Pastor, você não pode cuidar das suas ovelhas só quando a sua ovelhinha é uma empresária, quando a sua ovelhinha dá um dízimo alto. Você não pode cuidar das suas ovelhas só quando as suas ovelhas têm algo para te dar. Você precisa cuidar das suas ovelhas quando eles não têm absolutamente nada, quando eles estão mais necessitados de sua vida. Porque quando você, pastor, pregador, missionário, bispo, apóstolo, começar a lutar
e dá a vida pelas ovelhas, como Jesus disse aqui no versículo 11, as suas ovelhas vão ser libertas, e elas naturalmente vão conquistar uma vida melhor. E naturalmente, elas conquistando uma vida melhor, a sua vida vai se tornar melhor, pastor, pregador. Então não fuja. Não fuja das lutas das suas ovelhas. Lute pelas suas ovelhas. Lute pelo seu povo. Lute pelo seu rebanho. A Bíblia diz que Davi, ele era um pastor de ovelha. E quando veio o urso e o leão para arrebatar, para tragar as ovelhas, Davi, ainda jovem, de 14 para 15 anos, foi lá e matou o urso e o leão. Ele matou, brigou com eles. Que esse leão e esse urso representam Satanás hoje. Nós, pastor, temos que brigar. Brigar por esse povo. Brigar para Deus dar uma vida a este povo. Uma vida que Ele prometeu. Não é somente aquele milagre, pastor. Você tem que levar uma palavra que o povo venha se converter. Porque às vezes o povo recebe um milagre, mas o povo é só mudando. O povo precisa ter um encontro real com Cristo. E esse encontro só pode acontecer quando você praticar o versículo 11 e não praticar o 12. Ou seja, não fugir do 12. Aqui no versículo 12 diz que o mercenário foge. Você não pode aceitar ser um pastor como aqui no versículo 12, que foge das ovelhas. Que quando as ovelhas mais precisam, você abandona. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você. Eu quero que você passe a partir desse momento a nos acompanhar. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar fazendo uma pregação diariamente. Eu não digo porque o tempo é curto, mas você pode entrar no nosso canal do YouTube, da Igreja Eterna da Grandeza de Deus, ou missionário Francinaldo Salviano da Silva, e você vai ver nossas pregações, você vai ver palavras que vão te abençoar, e eu não vou fugir de você. Jesus não fugiu. Jesus não fugiu de lutar pelas ovelhinhas. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus disse isso no versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário, é falso profeta e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos fugir do nosso propósito. Nós somos um pastor. Hoje existe pastor e existe pastores. Uns lutam em favor de si próprio, outros lutam em favor do reino de Deus e de você ter uma vida voltada para Deus. Eu vou dar um conselho para vocês. Não se preocupe com milagres. Ele vai vir para você. Ele vai chegar até você. Se preocupe em ter uma vida com Deus. Se preocupe em ter uma vida com Jesus. Se preocupe em ter a salvação. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai lhe tocar nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Toca na vida desta pessoa, Senhor. Toca na vida dela. Ensina para ela. Mostra para ela que ainda existem pastores nesta terra que não estão preocupados com si próprios, mas estão preocupados, Senhor, em levar
esta pessoa até o Senhor. Tem pastores que estão preocupados ainda, meu Pai, a levar esta pessoa até o Senhor, a levar esta pessoa a ter paz, a ter uma vida alegre, uma vida de luta, porque as lutas sempre vão existir, mas depois das lutas vem as vitórias. Depois que o Senhor acalmou aquela tempestade que os apóstolos achavam que ia morrer, os apóstolos pensavam que ia se afogar naquele mar, o Senhor repreendeu e veio a bonança. Porque o inimigo sabia que depois daquela tempestade vinha a bonança, mas depois da bonança vinha aquele momento que o Senhor libertou o endemoniado de Gadareno. Aquela tempestade já veio para parar eles, para eles não chegar até aquele endemoniado de Gadareno que estava precisando de uma libertação. E eu quero profetizar na sua vida, irmã. Eu quero profetizar na sua vida, irmã, que Deus vai te abençoar neste momento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir de hoje, embora que você não veja nada acontecer, mas continue na fé, buscando força em Cristo, e Deus vai te abençoar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que creem, digam amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a sua ajuda agora, nesse momento. Esse evangelho é um evangelho transparente, é um ministério transparente. Se você sentir não, porque quando é para as coisas de Deus, ninguém sente. Mas Deus convida você agora, eu convido você a nos ajudar com sua ajuda. Você que pode nos enviar uma pequena ajuda, uma oferta, para que nós possamos manter, continuar com esse ministério, com essa obra, que se preocupe com você. Eu vou orar e jejuar por você. Nós não estamos trocando jejum e oração pela sua ajuda, não. É porque nós temos que formar uma união. Porque nós já somos uma unidade. E esse ministério é transparente. Se você pode nos ajudar, o qual, pastor? Eu não sei. O que você sentir, o que você acredita. Quando você vai presentear uma pessoa que você ama, dentro das suas condições, você dá o melhor. Então fique entre você e Deus. Se você achar que Deus e a obra de Deus não precisa da sua oferta, mas a sua obra, a obra de Deus, precisa carecidamente da sua ajuda. Então você pode nos ajudar através da agência 0973, agência 0973, operação 013, conta 4078, dígito 1, poupança da Caixa Econômica. Eu vou repetir para você que vai nos ajudar. Você sempre vai ter contato conosco. Sempre nós vamos estar perto. E com certeza, Deus vai lhe abençoar. Agência 0973, agência 0973, operação 013, conta 4078, dígito 1. Você vai ver o nome que vai estar nessa conta e tenho certeza, apenas essa conta, e tenho certeza que Deus vai lhe abençoar grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Que você possa ficar na santa paz, no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. E até a próxima. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.